fé. Todo lo que tú necesites se lo puedes pedir a ella. Devoção. Estado de coma durante quanto tempo? Un mes. Um mês. Y después de un mes desperté. Não tem dúvidas de que foi Santa Muerte. No, 100% seguro que fue ella. Crença. Soy creyente en Dios, pero primero está para mí mi Santísima Muerte. No país onde 90% da população de 120 milhões de habitantes praticam o catolicismo sem preconceitos, na figura de um Cristo negro, cresce entre os fiéis mexicanos a adoração a uma seita macabra que vem atraindo cada vez mais adeptos em todo o país. O culto à Santa Muerte. Pela primeira vez, uma equipe de reportagem é autorizada a gravar a imagem original que simboliza a crença. O crânio humano com cabelos, dentes e marcas de sangue teria sido retirado de um cemitério clandestino na cidade do México há 60 anos. A peça mórbida, de origem desconhecida, é guardada a 7 chaves pelos simpatizantes da seita e muda de local constantemente para evitar que seja violada. Ela é considerada como relíquia sagrada por seus seguidores, formados na maioria por criminosos e delinquentes. Como personifica a morte, para muitos a figura do esqueleto feminino envolvida no manto representa a proteção e uma passagem segura desta vida para o além. Durante 9 dias, cruzamos o México atrás de informações sobre essa crença popular que já rompeu fronteiras. Segundo um dos maiores institutos de pesquisas e estatísticas do México, existem hoje mais de 12 milhões de devotos de Santa Muerte, espalhados pelo mundo. Conhecê-los não é uma tarefa fácil. A maioria dos santuários está localizada em bairros afastados e perigosos, dominados pelo tráfico. Chegar até eles exige negociações tensas com os chefões da criminalidade. Esses homens não só divulgam a crença popular, como também trabalham para o crime organizado em Chihuahua, a 1.100 quilômetros da capital mexicana. Por ficar perto da fronteira com os Estados Unidos, a cidade é apontada como a principal rota de cocaína que entra e sai do México. Viemos até aqui para constatar o milagre atribuído à Santa dos Mortos. Pablo Ortiz, de 26 anos, ficou 8 meses em coma após uma perseguição policial que terminou em um grave acidente de carro e 5 tiros pelo corpo. Ele mostra as imagens gravadas em celular dos tempos em que viveu em estado vegetativo no hospital. En verdad es algo impresionante porque ya los doctores no me daban, que yo ya no le daban pues, Condições de vida, mano. Exacto, ya 10% no, se me dizia. Exacto, 10% nada más de vida le daban a mi familia. O sea, yo ya era un cadáver ahí nada más, ahora sí que respirando nada más, o sea, ya no tenía yo vida. Y gracias a ella, a mi Santa Muerte, pude salir adelante. Y por eso siempre la traigo en mi bolsa acompañándome a donde quiera que yo vaya, ella viene conmigo. Para mostrar lealdade à seita, os soldados do tráfico tatuam imagens de Santa Muerte por todo o corpo. A prática gera respeito dentro das cadeias no México. Tem mais uma aqui, olha, uma, outra, você tem outra, aqui ó, 2, no pescoço, carrega. O que significa a Santa Muerte para você? Para mí ha significado mucho porque ha sido un ser para mí que me ha ayudado bastante, tanto para mi familia como seres queridos. Muito. Así es. Ella me ha ayudado tanto en las buenas como en las malas. Agora, tu és católico. Sí, soy creyente en Dios, pero primero está para mí mi Santísima Muerte. De Chihuahua, seguimos para Saltillo, no estádio de Coahuila. O município, situado no coração do México, vive da indústria e turismo e, mais recentemente, do comércio em torno de Santa Muerte. Dos mais de 200 pontos de vendas do maior mercado da cidade, cerca de 80 estão voltados para a crença em torno da caveira que simboliza a morte. E a gente observa que as pessoas, até mesmo nesses locais, fazem oferenda em nome da Santa Muerte. A gente não sabia que já inventaram até uma Bíblia envolvendo esta santa popular. Olha só,
Bíblia da Santa Muerte. São várias orações, trabalhos de proteção, várias edições. Quanto por cento do comércio do senhor está envolvido com a Santa Muerte? 60% de todo lo que existe. Que tipo de pessoas compram? No, todos los niveles. Aquí no hay, es como con cualquier santo, todos los niveles, medio, bajo, alto. Agora nosso destino é a Cidade do México, onde fica a maioria dos templos clandestinos de Santa Muerte. Nosso contato é com Leonardo Contreras. Taxista há 20 anos na capital mexicana, ele nos dá o perfil dos seguidores da seita. A la gente que adora la Santa Muerte no están muy bien vistas en la sociedad. No, Por lo mismo que se relaciona con la muerte. por ser a muerte. Porque la mayoría pues los ves a los chavos tatuados, Criminosos. criminosos, sí, mal peinados, o sea, se ven la cara como le llamamos aquí en México, tienen la cara así muy chacalones. Es una palabra, es una forma de definir a un joven que adora la Santa Muerte. Hacen ejercicio y todo, pero se ven mal encarados, de malas, con drogas, alcohol, Marginais. vicios. Exactamente, Criminosos. criminosos. Leonardo é homem de confiança do crime organizado. Para gravar qualquer santuário da Santa dos Criminosos, é necessária a autorização dos chefões do tráfico. Entrar nesta comunidade não é muito perigoso para nós outros? Sí, es peligroso. De hecho, vamos a entrar a una de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México. El barrio de Tepito. No cualquier gente entra ahí. Es muy peligroso. Nos pueden robar, hasta matar, sacar un arma. Es muy peligroso ahí. Está pegada a lo que es el área de comercio de Tepito. Pero a la colonia donde vamos es más peligrosa todavía. Pero vienen conmigo, no se preocupen. Por estar contigo, com você, não há problema. No va a haber problema. Yo conozco a la comunidad, a mí me conocen, van a estar tranquilos, no se preocupen. Olha só, são ruas estreitas. Daqui para cá, segundo nosso informante, já é muito difícil. O que acontece aqui? Tráfico de drogas? Tráfico de drogas, armas, prostitución, todo lo mal habido y por haber en esta colonia. Polícia aqui, muito pouco. No hay policía, pasa pero muy poco. Ahí están con los amigos. Aqui estamos chegando, na verdade, com os amigos deles traficantes, pedindo para já parar o carro aqui. É uma comunidade muito complicada, dominada aí por traficantes da região, e nós vamos descer agora. Confesso que é um momento tenso, visto que estamos num país onde não conhecemos como agem esses criminosos. Vamos lá. Esses homens comandam um dos maiores cartéis do México. Para conseguir gravar em Tepito, precisamos do aval deles. A nossa presença gera tensão entre os traficantes. Apesar de não exibi-las, todos estão armados. Enquanto negociamos a nossa presença no local, integrantes da quadrilha participam de uma jogatina a céu aberto, onde a disputa vale dinheiro e até pontos de vendas de drogas. Após concordarmos com as regras, somos autorizados a gravar no bairro. Nas ruas, a vigilância é constante. No caminho encontramos um dos templos. Aqui os cultos acontecem à noite. Entre os rituais estaria o sacrifício de animais que por acordo não pudemos acompanhar. A imagem do esqueleto feminino numa redoma de vidro ocupa metade da calçada. O curioso é que a figura fica ao lado de São Judas Tadeu, um dos santos mais cultuados do México. O altar com as duas imagens seria uma tentativa de se buscar o reconhecimento da Igreja Católica, que não aceita a adoração à Santa Muerte. Só no bairro de Tepito existem 5 santuários clandestinos. O principal é este, onde a veneração acontece dia e noite. Olha a quantidade de velas que são acendidas para esta santa. Aqui é a calçada foi transformada neste espaço onde as velas são queimadas diariamente
E é muito comum essa cena que nós estamos observando deste rapaz. Um minuto? Posso? Não gostaria de falar comigo? Não. Só para falar de Santa Morte. Quanto tempo tu cultuas Santa Morte? No sé, llevo como 3 años más o menos, pero la verdad no me interesaría hablar. 3 anos? Sim. E por quê? Simplemente no me interesaría. Não prefere não falar? Sim. Mas já te deu muitas graças, conseguiu muito com Santa Morte? Sim. Não dá medo de Santa Morte? No. Não? Não. Sempre que você... Esta vela é para cá? Bueno, esta vela se supone que es para poder conseguir trabajo, bueno, para pedir ese tipo de favores. E ela ajuda? Pues eso espero. Você é católica ou não? Sí, también. Católico? E aí Santa Morte ajuda um pouco também? Sí. Francisco Ortega representa esta realidade de um país marcado pelo desemprego, corrupção e violência. Adotado pelo tráfico, foi condenado à morte após dívidas com as drogas. Um tiro na nuca que atravessou o rosto deveria selar o seu destino, modificado, segundo ele, graças à intervenção de Santa Morte. Você pode dizer que viu a morte de perto mesmo? Sí, estuve un mes en estado de coma, Estado de coma durante quanto tempo? un mes. Um mês. Y después de un mes desperté. Não tem dúvidas de que foi Santa Morte. No, 100% seguro que fue ella. Desde ahí ya tengo 10 años que pasó ese accidente y sigo aquí. A admiração ao culto popular já ganhou as telas. Na consagrada série americana Breaking Bad, Santa Morte tem um destaque especial. O seriado conta o dia a dia de um professor de química que fica milionário ao produzir e vender metanfetamina, após descobrir um câncer incurável. No episódio que abre a 3ª temporada da saga, gravada no deserto do México, os moradores de um povoado e chefões do tráfico mostram submissão e respeito à caveira que inspirou a crença. O crescimento à devoção de Santa Morte se deve em parte a esta mulher. Henriqueta Romero, de 66 anos, é uma das fundadoras da seita. Soy devota de la Santa Muerte hace 58 años. La quiero mucho, la amo. Ama Santa Morte. Ay, sí. Não dá medo da caveira? Miedo me dan los vivos. Nos vivos. Víboras. Isso é verdade, né? Os vivos, segundo essa senhora, esses são perigosos. Sí. A morte, não. Ella es ciega, sorda y muda, no te hace nada. Nada. Não. E ajudou a senhora bastante. Sí, pues estoy bien, muy bien. Ela não só divulga o culto no México, como vive do comércio em torno da crença popular. A casa onde mora foi transformada em templo de oferendas e vendas de velas e imagens. Chega a receber mais de 500 devotos por dia e fatura o equivalente a R$10 mil por mês com a ajuda de Santa Morte. Olha só, ali na cozinha, toda a parte da bancada ali da cozinha tem peças que a dona Henriqueta cultua a Santa Morte. Aqui em cima, a imagem é impressionante. Nós estamos subindo no espaço aqui superior da casa da dona Henriqueta para mostrar exatamente uma coisa muito interessante. Tudo que tem aqui são peças de pessoas que conseguiram graças desta santa. Nenhuma peça desse acervo está à venda, é justamente o local onde ficam as oferendas dessas pessoas que conseguiram alguma graça e vêm até aqui e entregam para a dona Henriqueta essas graças alcançadas. Diz a lenda de que esse doce, quando fica aqui, né, o pão, a oferenda, à noite a morte passa, morde o pedaço, olha só, e aqui, ó, exatamente, ó, o que seria a mordida da morte. A morte passou por esse local, comeu e saiu. E é sempre assim. As pessoas deixam as frutas, as oferendas
graças alcançadas, olha só, várias imagens de pessoas que conseguiram sair do coma, conseguiram a graça através da morte, e a santa aqui, ó, carregando uma pessoa já. Eu fico no mínimo curioso. Será mesmo que esta imagem, que se tornou uma crença popular aqui no México, estaria realizando milagres, salvando vidas? Muita gente acredita que sim.